a mesa 3, né, que vai falar sobre meio ambiente e impactos econômicos. O primeiro trabalho, então, a ser apresentado é intitulado como Impacto dos Elementos Climáticos na Produção de Milho, Trigo e Soja na Mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul. Esse trabalho vai ser apresentado por mim. Em seguida, então, tem o trabalho intitulado como Efeitos Ambientais da Implementação do Plano ABC no Mato Piba, uma abordagem por insumo-produto, que vai ser apresentado, então, pelo Atauã. E o próximo trabalho, né, fechando as apresentações, será o trabalho intitulado como o Valor Biofísico e o Desempenho dos Subsistemas da Matriz Insumo-Produto, que será apresentado pela Ellen. Tá? Então, nós temos aqui algumas recomendações. Cada apresentador, então, terá um tempo de 15 minutos para realizar a sua apresentação. Em seguida, então, o debatedor terá 5 minutos, né, para debater esse trabalho que será apresentado, e ao final, então, serão abertos, então, questionamentos, né, para quem estiver assistindo e tiver alguma dúvida, alguma consideração com relação aos trabalhos, então, poderá enviar pelo chat aqui que a gente vai responder, né, e debater essas considerações, ok? Então, eu vou iniciar com a minha apresentação. Então, o trabalho que eu vou apresentar, ele é intitulado como Impacto dos Elementos Climáticos na Produção de Milho, Trigo e Soja na Mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul. E é um trabalho, então, desenvolvido por mim, pela Tuane, pela Marcela, pelo Valdinei e pela Samara. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que as alterações climáticas afetam todos os setores econômicos, né? Principalmente o setor agrícola, porque ele tem uma grande dependência das condições climáticas para se ter uma produtividade. E o Brasil, ele é o terceiro maior produtor mundial de alimentos, e aí nós temos uma grande preocupação, principalmente nessas alterações climáticas que vêm ocorrendo, né, nesse último ano, né, e que a gente tem notado. Então, em 2020, o Brasil foi o terceiro maior produtor mundial de milho, né, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O segundo maior produtor mundial de soja, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E o 17º maior produtor mundial de trigo. E o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de soja e de milho do país e é o segundo maior produtor de trigo. Tá? E a mesorregião noroeste, que é a mesorregião que foi analisada nesse trabalho, ela apresenta grande destaque nessas três culturas, porque em 2019 a região apresentou a maior produtividade, né, dentre as regiões do estado, com cerca de 59% da produção da soja aqui no estado. Com relação ao milho, essa mesorregião apresentou 60% da produtividade de milho, com relação às demais mesorregiões do estado. E quanto ao plantio do trigo, em 2019, ela também foi a maior produtora de trigo, detendo cerca de 82% da produção estadual. Então, o objetivo geral desse trabalho é o de analisar como os elementos climáticos afetam a produção de milho, trigo e soja na mesma região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e com objetivos específicos, nós temos apresentar uma revisão de literatura com os principais trabalhos que abordam o assunto, estimar 3 modelos econométricos utilizando variáveis de temperatura e precipitação para verificar o impacto dessas na produção de milho, soja e trigo produzidos na mesorregião noroeste do Rio Grande do Sul. E o período analisado, então, foi o período de 2010 a 2019. A justificativa da pesquisa consiste no fato de que, principalmente nesse ano, nós tivemos vários fenômenos climáticos inesperados, né, como a neve aqui no Rio Grande do Sul, enchente nos países europeus, o calor excessivo nos Estados Unidos e no Canadá, que até provocou morte de algumas pessoas, né? Então, são fenômenos que trazem uma preocupação, principalmente para a economia agrícola do Brasil, né? E isso afeta diretamente a produção agrícola e vai afetar, né, a produção de alimentos aqui no Brasil. E a escolha do estado do Rio Grande do Sul se deve pelo cultivo que ele tem com relação a essas culturas, né, com relação ao milho, soja
e ao trigo. E a mesorregião noroeste é porque ela também tem grande destaque na produção desses cultivos. E o diferencial, então, dessa pesquisa é essa análise de variáveis climáticas na produtividade agrícola, utilizando dados em painel e utilizando, então, como amostra os municípios que compõem a mesorregião noroeste do estado rio-grandense. Então, a amostra utilizada nessa pesquisa compreende os 216 municípios que compõem a mesorregião noroeste do estado. Os dados se referem, então, às safras do ano 2010 e 2019. Então, como que a gente coletou esses dados, né? Para análise da safra de milho, né, utilizou-se dados de umidade, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura do ponto de orvalho e velocidade do vento, velocidade máxima do vento, referente aos meses de outubro e janeiro, que são os meses que nós temos a safra do milho, né, a primeira safra. Para análise da safra de soja, nós utilizamos também esses mesmos fenômenos meteorológicos para os meses de outubro a janeiro, que é o período em que ocorre a safra da soja. E, por fim, então, para análise do trigo, também utilizou os dados desses fenômenos meteorológicos para o período, então, de abril a novembro, que é o período, então, da safra do trigo. Eu destaco aqui que esses dados, né, meteorológicos, eles foram coletados no site do IMET e se referem, então, às estações meteorológicas. Então, foi analisado, né, os dados coletados de cada estação, e esses dados, então, foram utilizados para os municípios que pertencem, né, ou que ficam próximos daquela estação meteorológica, tá? As variáveis, então, utilizadas no modelo são essas, né? Nós temos como variável dependente o logaritmo de milho, né? Que é a quantidade produzida de milho. Nós temos o soja, a quantidade produzida de soja, a quantidade produzida do trigo, que foram, então, coletados no site do IBGE. E as variáveis, então, climáticas, nós temos a LN precipita, que seria relacionada, então, à umidade relativa do ar, que seria relacionado também à precipitação, né, o volume de chuvas. Nós temos a temperatura do ponto de orvalho, a temperatura máxima, a temperatura mínima e a rajada máxima de vento registrada nesse período, tá? Os modelos econométricos utilizados são esses três, né? Então, nós temos a quantidade de milho, então, produzida, que é a quantidade de soja, que é a quantidade de trigo. Nós temos a variável de precipitação, que se refere à umidade relativa do ar, a temperatura do ponto de orvalho, a temperatura máxima, a temperatura mínima e a rajada de vento, tá? Então, são as mesmas variáveis utilizadas nos três modelos. Os testes realizados são os testes do modelo para painel, né? O teste de Hausmann, de Show e de Bruch-Pagan são utilizados, então, para verificar qual é o melhor modelo a ser estimado, entre efeitos fixos, aleatórios e Pulled. E o teste de Wald foi utilizado para verificar a presença de heterossedasticidade do modelo, e também o teste de Woolridge, que é para verificar a presença de autocorrelação. Então, partindo agora para os resultados, esse modelo aqui estimado para o milho, ele apresentou, então, autocorrelação e heterossedasticidade. Então, a gente precisou corrigir esse modelo, né? Os testes indicaram que o melhor estimador seria o método de efeitos aleatórios. Então, a gente utilizou para corrigir o modelo o estimador robusto de White e o Cochrane-Orkut, que são utilizados, né, para corrigir modelos com esse tipo de problema. Então, aqui a gente vê que a variável precipitação apresentou impacto, então, positivo e significativo na produtividade de milho durante o período analisado, tá? Então, os volumes de chuvas, em média, impactaram positivamente na safra de milho. A temperatura do ponto de orvalho apresentou impacto negativo, né? A temperatura máxima apresentou também impacto negativo, tá? Isso se refere a períodos de seca, né, e alta temperatura, então vai impactar negativamente. A temperatura mínima apresentou impacto negativo também, e a rajada de vento também apresentou impacto negativo, porque pode, né,
provocar aí a destruição parcial total da lavoura, né, dependendo da velocidade do vento. No modelo, então, estimado para a soja, também nós temos o impacto positivo, né, da variável precipitação, e aqui também nesse modelo foi encontrado heterocelasticidade e autocorrelação, e por isso esse modelo foi corrigido. Então, a variável precipitação apresentou impacto positivo e significativo, a temperatura do ponto de orvalho também apresentou impacto negativo e significativo, a temperatura máxima também apresentou impacto negativo, e aí nós temos uma grande preocupação, porque nós temos a presença do fenômeno, né, do efeito estufa, que vem provocando o aquecimento global e aumento da temperatura, nós temos um problema aí para a produtividade da soja e do trigo, né? A temperatura mínima também apresentou impacto negativo, exatamente porque aqui no sul, temperaturas baixas muitas vezes vão até abaixo de zero, né? Então, isso vai impactar negativamente, né? Apesar de que nesse período não ocorre baixas, às vezes ocorre, às vezes não ocorre, mas no período de plantio de safra de soja e de milho, nós não temos temperaturas muito baixas, tá? E aí nós temos também a velocidade do vento, que também provocou impacto negativo, tá? No último modelo, então, que é o referente à safra do trigo, ele também apresentou heterocelasticidade e autocorrelação, e por isso foi necessário corrigir. Também indicou que o melhor estimador seria o defeito aleatório, tá? Os resultados foram muito semelhantes, né? Nós temos impacto positivo das precipitações, nós temos o impacto negativo, e aqui o impacto negativo ele é maior, porque a safra do trigo ocorre durante o inverno aqui no sul, e o inverno aqui no Rio Grande é abaixo de 0 graus, né? Então, isso vai impactar negativamente, né? E assim como a temperatura do ponto de orvalho e a temperatura mínima, né, provocam a geada, o que vai ocasionar, então, a perda da produtividade. E aí nós temos o impacto positivo da temperatura máxima, exatamente porque a safra do trigo é no inverno, então uma temperatura mais alta tende a beneficiar a produtividade, e nós temos o impacto negativo, então, da velocidade do vento, tá? Que também pode provocar aí quebra, até mesmo, né, prejuízo à produção, tá? Dificultando a colheita. Então, as conclusões do trabalho nos indicam que a quantidade de chuva, né, de umidade do ar durante esse período impactou positivamente nessas 3 culturas. A temperatura do ponto de orvalho impactou negativamente nas 3 culturas também. A temperatura máxima apresentou impacto negativo no cultivo de milho e soja, e por isso, né, mais uma vez, eu destaco essa preocupação com buscar formas de diminuir as emissões de gases que estão causando aquecimento global. Com relação à temperatura mínima e velocidade do vento, também apresentaram impacto negativo, que era o esperado. Então, né, esse trabalho ele se torna muito importante porque ele vem auxiliar, né, e vem mostrar a importância de ter uma previsão ou ter informações sobre as alterações climáticas com o objetivo, então, de proporcionar ao agricultor uma opção de planejamento ou de tomada de decisão. Além disso, então, ele serve como um alerta, né, como a gente viu, o impacto negativo da variável de temperatura máxima, né, que é ocasionado, então, pelo aumento do aquecimento global, e também, né, eu destaco que a necessidade de políticas públicas voltadas, então, para a divulgação de informações climáticas regionais e seus impactos na produtividade agrícola, e também com políticas voltadas à assistência técnica antes e após esses fenômenos ocorrerem, tá? E, além disso, então, a busca de conscientização dos produtores, né, na adoção de práticas agrícolas que venham a causar menos impacto ao meio ambiente, né, e contribuem, então, para a diminuição, né, do agravamento do efeito estufa, tá? Então, seria isso, né, eu agradeço a todos aí, e eu me coloco, então, à disposição
os questionamentos aí e para o debate aí que será gerado. Muito obrigada. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Gostei bastante. Tanto que eu estou inserido nesse bloco, né? Me interesso muito por meio ambiente, me interesso muito pelo assunto, e você encontrou respostas que representam verdadeiramente a realidade que estamos vivendo hoje. Eu vi sua metodologia, vi que você teve um trabalho extenso para montar. Uhum. Metodologicamente, eu não posso te dar nenhuma dica mais profunda, porque o máximo que eu já estudei foi com séries temporais, e vi também, e foi basicamente o estudo que você fez, eu fiz também. Mas com séries temporais, não foi com dados em painel, é um pouco diferente a metodologia, né? Mas pelo que eu li, pelo que você demonstrou na sua escrita, eu acredito que esteja tudo correto. Você fez uma separação bem inteligente, você rodou 3 vezes, são 3 linhas de código. Beleza, gostei bastante. A primeira coisa que eu tenho para te perguntar, você é formada em agronomia ou em economia? Pode me responder. Eu sou formada em administração, sou formada em Ah, direito, eu tenho mestrado em economia e faço doutorado em economia aplicada pela Escola Superior de Agricultura, né, pela Exalc. pronto. Por que que eu tô... Poxa, parabéns, é só que é um colégio muito difícil. É... Por que que eu tô falando isso? Você teve apoio de algum agrônomo quando você fez essa pesquisa? Ou você Não, só... Você leu sobre o assunto? Porque por que que eu tô falando isso? Todas as suas respostas, todos os seus resultados, você veio explicando um motivo do que estava acontecendo nos seus resultados. Isso é extremamente interessante. Mas se o objetivo for publicação, coisa que eu acho que está muito perto de acontecer, que está muito bom o seu artigo, eu acho que você deveria passar na mão de alguém que produz, tá? Porque você é formado em administração, sou formado em agronegócio, não tem nada a ver com economia. Eu faço economia também, mas foi só uma alternativa de vida. Eu passaria essa escrita para alguém da agronomia, para alguém que esteja envolvido com produção aí na Exalc. Por quê? Não que esteja, não tem nada errado com o seu texto. Isso eu estou falando como um profissional do agronegócio, tá? Mas eu acho que ele poderia te dar alternativas de explicação sobre seus resultados mais intensas do que você conseguiu, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque a pesquisa que você fez tá confirmando para mim que você não é agrônoma, entende? E o seu texto também necessita de um suporte dessa área, tá? Porque vai melhorar. Você não tá, quando a pessoa lê, ele vai entender tudo que você escreveu, mas com certeza vai te dar toques muito interessantes sobre o texto, principalmente ali nos resultados, tá? Esse foi o primeiro ponto. O período que você pegou das suas variáveis, 2010, 2019. Você sabe me dizer qual foi o número de observações? Você tem ideia? Porque os dados, porque eu não consegui ver no seu texto, porque os dados de painel, eu vi que você não vai perder número de observações ou reduz, né, dependendo dos pontos faltantes e tal. É, tem como ampliar com a base de dados que você tem? 2010, 2019, quando se trata de meio ambiente, é relativamente pouco, né? Eu sei que sim, ela você é um painel curto, realmente para falar de meio ambiente ele é curto. Só que eu não tenho dados antes de 2010, entende? Então eu tenho, mas eu não tenho. Eu tenho no confiança. caso de algumas estações, mas eu não tenho de todas essas que eu utilizei, entende? É porque Então você essa é a tem minha que, limitação. você tem que deixar São claro isso. 2.160 observações, né? É um trabalho que poderia ser ampliado, mas aí eu não tenho como, porque eu não tenho dados de clima, né? Então, aí você tem que deixar mais claro no texto, eu acho. Por quê? Porque você trabalhando com dados de emissão, o seu mestrado também foi com meio ambiente? Não. Então, você trabalhando com dados de emissão, e se eu estiver falando alguma besteira aqui, alguém que sabe mais do que eu, galera, pode me parar, não tem problema não. Você trabalhando com dados climáticos, em econometria já não dá muita confiabilidade.
Eu não confio muito em econometria. E você sendo limitado nesse tempo, talvez, o pessoal os pareceristas vão pegar a sua pele. Uhum. Tá? Se eu tiver errado aí, pessoal, podem me encaixotar que não tem problema, não. Deixa eu ver aqui. Se não afirmo a queda na produção. Outra coisa também que eu fiquei um pouco em dúvida quando eu estava lendo, eu só percebi isso mais no final. Você, você não tem como prever nada, não é? Você está usando dados que, primeiro, a econometria não prevê, né? A gente não consegue prever o futuro. Você não A está não ser conseguindo que use prever dados nada. de série temporal, né? Se é temporal, você pode calcular uma previsão. Então, mas você não fez isso, certo? Não, da previsão não, de um Isso. painel. Isso. Você fez o impacto de 2010 e 2019, você viu o que aconteceu com essas três culturas, certo? Sim, foi isso, essa Então, foi a intenção do trabalho. isso. Em algum momento, eu não consegui definir se você estava querendo prever alguma coisa ou se você estava me dando a resposta do que aconteceu nessas três culturas. Você consegue entender meu questionamento? Hum, Na escrita parece em algum momento que você está me falando assim, olha, é, vai acontecer isso com o milho daqui tanto tempo. Você não escreve isso, mas quando eu vou lendo, eu percebi que você só deixa claro que você, é claro, quem entende do assunto vai perceber que você escreveu sobre aquelas três culturas de 2010 e 2019. Ok. Mas talvez para um leitor que vá pegar seu trabalho e que queira usá-lo como para algum outro motivo, talvez não entenda de primeira que você está analisando essas três culturas para aquele período. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas eu fiquei com essa impressão no início do texto, tá? Eu basicamente entendi todo o seu trabalho com o seu resumo. Seu resumo está assim de uma qualidade impressionante. É difícil eu pegar um trabalho onde o resumo seja tão bom, tá? Outro ponto, isso é um ponto positivo, né? Outro ponto que eu queria te falar. Você diz no final do seu texto, olha como é que a nossa falta de ampliar nosso apoio é complicado. Você fala que caso continue o mesmo, é porque meu tempo já está acabando, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou falar só isso. Caso continue com a mesma intensidade, aumento de temperatura, chuva, tal, a gente vai perder produção. Não é isso que você fala para a gente no final? Você confirma isso? Se você olha, se a camada de ozônio piorar lá, a gente perde produção. Só que sim, o que acontece? Você pegou para mim soja, milho e arroz, certo? e trigo. E trigo, desculpa. Milho e trigo, é verdade. Isso aí vai acontecer mesmo. A gente vai perder produção. Porém, a soja, existem diversos estudos que comprovam o contrário. Que o aumento de temperatura vai fazer com que essas duas culturas percam espaço para a soja. Porque vai ficar, em teoria, tá? A gente ainda não passou por isso. Em teoria, vai ter a mudança, não sei se você leu esses artigos, vai ter a mudança de cultura. A gente vai deixar de produzir milho e trigo e vai ampliar a produção de soja. O efeito estufa não vai melhorar a produtividade, mas vai fazer com que a soja aumente de produção, porque vai ter mudanças de produção, né? E uma delas é a soja, pela facilidade, pelo clima, porque como vai ficando mais quente, a soja precisa desse clima seco e quente, ela vai ampliar a sua produção, vai substituir. Então, assim, quando você você confirma para mim que isso vai acontecer. Só que tem muita gente boa que fala que não vai acontecer. Então, é claro que eu apoio completamente o seu ponto de vista, porque eu estudo isso. Se você for ler meu trabalho aqui, vai ser a mesma coisa, eu metendo o pau no efeito estufa, usando o plano ABC, fazendo tudo isso aí a favor. Mas quando a gente fala sobre a soja é uma coisa, é soja de café, né? É uma coisa tão estudada no Brasil hoje que existe tantos estudos que confrontam um contra o outro
que você tem que prestar atenção, porque se um desses autores são muito bons, que escrevem, da Exalc mesmo, mas se eu não me engano, o nome dele eu até escrevi aqui, Paulo Centelha. Eu nem vi que você era da Exalc. O nome dele é Paulo Centelhas. Ele fala completamente o oposto do que você fala sobre a soja. Aí vem outro ponto. Você deixa claro isso para a sua região ou é para o Brasil todo? Porque se for para a sua região, ele não tem ponto de vista. Agora, se for para o Brasil todo, ele tem um ponto de vista. Entendeu? Ou eu tô ficando muito confuso para você? Bom, eu não sei, provavelmente o tempo já está se encerrando, eu peço para que você encerre as suas colocações, né? Até porque nem vai dar tempo para mim debater, né? Ah, tá, desculpa. Então, Isso. Mas no final a gente tem um tempo também, e você pode me falar, porque eu apoio ok. completamente seus resultados, porque eu já fiz trabalhos iguais a seu, mas eu já sofri esses pontos que eu tô te falando. Quando estava em minha apresentação, eles me falaram basicamente isso, que é para prestar mais atenção, porque tem pontos conflitantes. Mas desculpa pelo tempo aí. Acabei já. Ok. Bom, eu vou passar para o próximo trabalho, porque, né, a gente já estourou o tempo. E ao final, então, se der um tempo aí, eu faço as minhas colocações, tá? Tá bom? Então, o próximo trabalho a ser apresentado, deixa eu ver, trabalho, então, intitulado como Efeitos Ambientais da Implementação do Plano ABC no Mato Piba, uma abordagem por insumo-produto, que será apresentado pelo Atauã, tá? Então, Atauã, fique à vontade, pode, né, compartilhar a tela e fazer a sua apresentação. Ok. Bom dia, pessoal. Vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos Ambientais a partir da implementação do Plano ABC no Mato Piba, uma abordagem por insumo produto. Esse trabalho é derivado da minha dissertação e os autores desse artigo em questão sou eu, Atauã Guerino, Gabriel Locatel, da Universidade, estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e Marcos Espinola Nazaré e Denis Antônio da Cunha. Nós três somos da Universidade Federal de Viçosa. Uma introdução breve aqui sobre o assunto. Eu acho que se eu falasse mais sobre essa introdução seria uma coisa massiva, que provavelmente nós três que iremos apresentar vamos pegar o mesmo ponto, né? A gente sabe da importância da agropecuária brasileira, tanto para a região daqui, tanto para o país como externamente, né? Somos conhecidos como o celeiro do mundo e entre outros pontos. Só que esse fato da gente ser tão importante traz para a gente diversos problemas, né? Tanto econômicos quanto também em relação ao nosso próprio meio ambiente. A área de estudo que foi optada foi o Mato Piba, porque hoje ele apresenta uma importância econômica gigantesca para o Brasil, por ser uma área, vamos dizer, de pouco tempo de produção, né? 20, 30 anos em produção massiva, em crescimento contínuo, só que por estar inserido no bioma cerrado e por ter a permissividade do Código Florestal e também pelo Programa de Desenvolvimento Agrário do Brasil, em 2015, teve a consequência ambiental extrema, porque o desmatamento é permitido por lei, né, respeitando esses dois programas, o que torna essa região altamente vulnerável e, consequentemente, o resto do cerrado também, que passa pelo mesmo problema. Nesse sentido, eu venho propor esse trabalho aqui como um estudo de produção sustentável, porque eu uso a análise do Plano ABC, Plano de Agricultura de Baixo Carbono, demonstrando a importância desse programa nos 10 anos que ele teve sucesso, né, sucesso seguindo o Ministério de Agricultura e Pecuária, e talvez propondo futuramente a sua extensão, como já a sua importância foi tão grande e ele já foi proposto a sua extensão, chamado hoje Plano ABC+, mas que falta alguns paradigmas a ser implementado aí. O objetivo da pesquisa, né, foi analisar os impactos da redução de emissões de gás de efeito estufa obtido pelos investimentos no Plano ABC, na região do Mato Piba, por meio da simulação de diferentes cenários de redução de emissões e de um provável aumento na demanda final da economia brasileira. O estudo respondeu as seguintes questões:
Primeiro, né, verificar a intensidade das emissões de gás de efeito estufa geradas pela economia do Mato Piba, em cenários hipotéticos de expansão da demanda final, analisar os impactos nas emissões interregionais e identificar quais seriam os setores chaves do Mato Piba em diferentes cenários de análise de gás de efeito estufa diante de um aumento hipotético da demanda final da economia. Vale ressaltar que esse trabalho ele é um pouco maior, né, por se tratar de uma dissertação, aqui, por se tratar de um manuscrito com menor espaço, eu optei por 2 cenários, mas na dissertação são 3 cenários. Eu crio alguns outros pontos de vista também ao escrever e ao rodar o insumo produto. A área de estudo, como eu já mencionei, foi o Mato Piba, essa região amarela aqui de estudo. E aqui tem um comparativo das suas emissões em 2018, tá? Em 2015, desculpa. Olha como o Mato Piba, a área verde, está bem superior ao resto do norte e ao resto do nordeste, as áreas cinzas e laranja, mostrando a sua importância, né? Lembrando que o resto do norte e o resto do nordeste, vou mostrar um pouco mais à frente, é composto por vários outros estados, mas que as suas emissões estão bem aquém do Mato Piba, região, como já disse, com recente nível de produção. Então, é algo que tem que ser estudado e algo que chama muita atenção, principalmente daqueles que estudam sobre o meio ambiente. Vou utilizar o modelo de sumo-produto, onde, segundo Milley e Blair, o modelo de sumo-produto de Leontief é uma extensão prática da ligação existente entre as regiões e seus setores econômicos, demonstrando a interdependência entre as cadeias produtivas e a economia como um todo. Propondo dessa forma entender todas as suas funções, transformando-as em propriedades específicas e mensuráveis. Os elementos básicos utilizados nessa análise tratam a respeito dos fluxos de produto de cada setor produtor para cada setor consumidor pertinente. E quando se trata de energia, né, de emissões, a gente tem que usar o modelo de sumo-produto híbrido. E aqui ele está interregional porque, como eu estudei especificamente o Mato Piba, eu tive que desagregar a minha planilha de sumo-produto para, né, compor as regiões de estudo que do meu interesse, no meu caso, o Mato Piba, e se vocês forem estudar alguma região específica no insumo produto, vocês vão ter que fazer o mesmo procedimento. E foi usado, então, os modelos aumentados ou expandidos de Leontief, né, para considerar a energia. Eles conseguem considerar as emissões de poluentes de cada setor conjuntamente com seus fluxos monetários existentes nessa matriz, tornando possível a percepção das interrelações entre a produção de bens dos setores e as emissões de poluentes. Essa extensão do modelo determina qual é o total de emissões despendida ao se desmatar uma determinada área ou qual o total de energia necessária para a concepção de algum produto, verificando tanto a energia direta gasta como a energia indireta utilizada. Vale ressaltar que esse ponto de vista de área desmatada é o que você insere na sua modelagem de insumo produto. Então, por isso eu escrevi dessa forma. Eu vou fazer o estudo, então, de intensidade de emissões de gás de efeito estufa gerados pela economia brasileira, chamados aqui de efeitos totais, onde é analisado a intensidade das emissões de gás de efeito estufa geradas pela economia brasileira, avaliando inicialmente os efeitos totais sobre as emissões ocorridas a partir da simulação do aumento de 1 bilhão na demanda final. E vou analisar também quais são as elasticidades de emissões interregionais e, consequentemente, vou fazer a identificação dos setores chaves. O cálculo dessas elasticidades gera uma matriz, no qual cada um dos elementos presentes em determinada coluna apresenta a parcela do impacto direto e indireto do aumento de 1 ponto percentual na demanda final pela produção realizada por um setor específico em cada um dos setores. E o setor-chave é aquele que demanda insumos dos demais setores, em uma quantidade superior que a média, e cuja produção é largamente utilizada pelos demais setores. O método utilizado para a identificação desses setores foi desenvolvido por Rasmussen e é baseado na matriz inversa de Leontief, onde quem estuda insumo produto sabe que Leontief é o cara nesse sentido. As bases de dados. Eu usei a base de dados do Nereus para 2011. Utilizei as emissões de Azevedo, que também é a pessoa que alimenta basicamente o SIG. E tive que atualizar os meus dados do Nereus 2011 através dos dados do IBGE para 2015. Porque os dados de emissões de Azevedo também é de 2015. Então, para não ter incongruência em relação aos dados, né, monetários e de emissão, a gente teve que fazer essa mudança da matriz original, mas que é totalmente compreendido na teoria, então eu
não perdi confiabilidade, né? Se é que vocês me entendem. Tive que fazer a agregação das linhas e colunas, como já disse, e tive que agregar as regiões. Eu peguei o Brasil todo, agreguei nessas minhas regiões. Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Desculpa, pessoal, acho que no início do texto eu não falei da apresentação da discussão. Eu não falei, Mato Piba é a junção daquela área vermelha, né? A área amarela, é a junção do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? De áreas desses 4 estados. A região 2, resto do norte, é formado pelo Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, Pará e Amapá. Resto do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E a região 4, restante do Brasil, são todas as outras regiões, né? Minas Gerais, Espírito Santo, basicamente Sudeste e Sul. E aqui eu propus 2 cenários, cenários 1 e cenário 2, mas ele é ampliado, são 3 cenários com vários outros tipos de análise, tá? Mas aqui para esse trabalho eu só coloquei esses 2 cenários. Então, no primeiro bloco, né, de resultados é a intensidade de emissões de gás de efeito estufa, os efeitos totais. Aqui vem o nosso primeiro gráfico que, ao analisar o aumento de 1 bilhão na demanda final dos setores, percebe que os setores de refino de açúcar e pecuária, na região do Mato Piba, que é a minha região de estudo, produzem conjuntamente o maior efeito total adicional na economia de sua região, apresentando um valor de aproximadamente 11,5 mil toneladas para o primeiro setor e 10 mil toneladas para o segundo, o que representa aproximadamente 51% do total adicional emitido. Ou seja, basicamente, áreas de produção agropecuária são os maiores emissores de gás de efeito estufa, caso eu amplie a minha amplie financiamento, amplie investimento na região. E a média de emissões por setor em relação à simulação do aumento da demanda final foi de 2,9 mil toneladas de CO2. Também um valor interessante de pesquisa, porque as emissões, se eu considerar emissões na agropecuária, acaba, por ser um estudo de um produto, acaba impactando todos os setores que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com essa área. Continuando com o bloco de resultados, né? Para classificar os setores chaves, a gente organiza esses setores nessa caixa simples aí, onde leva a mediana leva em consideração a mediana do impacto total e a mediana dos impactos distributivos. Se for superior nesses 2 pontos, ele é um setor chave. No nosso caso, é o quadrante 2. Então, a pecuária, a produção florestal, refino de açúcar, energia elétrica e administração pública são, nos meus 2 cenários, os setores chaves dessa região. O que significa que eles demandam altamente dos outros setores e são demandados altamente dos outros setores. Então, eles são ali setores de extrema importância nesses 2 quesitos para a região do Mato Piba. Eu fiz essa análise também para o resto do Brasil, mas por conta do tempo e do espaço aqui da nossa apresentação, eu não coloquei, só foquei na minha região de estudo. Agora, fazendo análise da mensuração dos impactos totais de distributivo, né, para a identificação de setores chaves, como mostrei anteriormente, para a região do Mato Piba, ao considerar as emissões provenientes do setor afolo, agricultura, floresta e outros usos da terra, para o cenário 1, a mediana encontrada para o impacto distributivo foi de 17,8 toneladas de CO2 brutas. E vale ressaltar que aqui o meu estudo foi para emissões brutas, tá, pessoal? Quando a gente trata de emissões líquidas, por exemplo, a pecuária ou o refino de açúcar, a plantação de açúcar e tal, eu poderia receber sanções nas minhas apresentações. Por isso eu deixo claro que são brutas. 17,8 toneladas de CO2 equivalente bruto, adicionais em resposta ao acréscimo na demanda final, enquanto que para o impacto total, a mediana ficou de 18,9 toneladas, tá? Essa aqui é nosso gráfico que mostra, né, os impactos total e distributivo. Como a gente pode ver aqui, ó, a parte amarela e a parte laranja são as medianas, e a gente percebe que a pecuária, refino de açúcar, energia elétrica e administração pública são os setores que apresentam se apresentam como setores chaves. E conforme é possível observar na figura anterior, né, ou nessa figura aqui agora, os setores chaves que mais emitem CO2 bruto são os de refino de açúcar e produção de refino de açúcar e pecuária, tá? Cada um com as representações equivalentes aqui de emissões.
Já os impactos distributivos elevados, apresentados na figura 2, para os setores de pecuária, evidenciam que seus efeitos sobre as emissões acerca da produção adicional para atender a demanda dos demais setores concentram-se nesses setores, né? Isso ocorre através da geração em larga escala do seu produto final, que apresenta grande importância econômica para o país, e também por Matopiba, que vem crescendo ultimamente, nas últimas 2 décadas. Além disso, o alto valor do impacto total confirma que esses setores tendem a aumentar suas emissões com o intuito de comportar o aumento da produção, que atende diretamente à demanda final. E esses resultados comprovam a importância que esses segmentos possuem na região de estudo, por possuírem grande importância no entendimento da expansão exigida na demanda final. Agora, quando a gente pega o impacto distributivo para os setores da região do Matopiba, conforme é visto na figura 3, referentes ao cenário 2, o setor de refino de açúcar possui valores de impacto total de 1.000 toneladas e impacto distributivo de 815 toneladas, enquanto que a pecuária possui valor de impacto total de 869 e impacto distributivo de 636 toneladas de gás de efeito estufa, né, de dióxido de carbono brutos. Os mesmos setores apresentados anteriormente. Eu não mencionei, porque eu pensei que todos poderiam ter lido o trabalho. O cenário 1 representa o cenário sem as emissões, o cenário realista, né? Com o que a gente estava vivendo entre 2010 e 2020. Já o cenário 2 representa as emissões caso a gente não tivesse o plano ABC em ação. Então, o cenário 1 e cenário 2 não teve as mudanças de setores chaves e nem nos principais setores emissores. Mas houve redução nesses dois cenários em relação ao uso e não uso do plano ABC. Desculpa, pessoal, eu não falei anteriormente do que significavam os dois setores, os dois cenários, mas é basicamente isso. Foi tentar demonstrar a importância em relação à redução das emissões de gás de efeito estufa que o plano ABC teve na região. Eu pensei que todos poderiam ter lido o trabalho, mas não é o que realmente acontece, né? Ou seja, ao analisar os valores de impacto total e o impacto distributivo dos cenários 1 e 2, pode-se averiguar quais seriam as variações percentuais nas emissões caso não houvesse o plano ABC. O setor de refino de açúcar apresentou acréscimo de 4,1% para o impacto total e 3,9% para o impacto distributivo, enquanto que no setor pecuário, o aumento foi de 4% para ambos. Ou seja, o fato da gente não usar o plano ABC fez as emissões crescerem em 4% em quase todas as análises. E os dados supracitados mostram que a mitigação de emissões de CO2 brutas resultante do plano ABC pode ser explicada em parte pelas modificações intersetoriais surgidas no modelo e também pelas previstas no próprio plano. Porque como os impactos são vistos na agropecuária em si, o caso do estudo ser feito pelo insumo produto, o impacto dessas emissões também é sentido nos diversos setores, pelas suas ligações. Então, muito se entende que o fato da gente ter inserido esse plano na demanda final ali, no estudo, as emissões, né, do plano ABC no estudo, faz com que reverbera, né, todos os outros setores sintam aquele impacto. E a gente entende, né, estudando, lendo, na teoria, que muito provavelmente isso ocorre pela modificação da produção, por algum sentido, alguma sanção que acontece nesses setores. E em relação às considerações finais, né, de modo geral, os resultados deste estudo revelam a importância que as ações do Plano ABC tiveram para o Matopiba. O modelo construído foi capaz de demonstrar que, sem os objetivos contidos na política proambiental, os níveis de emissões da região do Matopiba, consequentemente, em todo o Brasil, seriam mais elevados, principalmente devido ao maior número de setores com alta capacidade poluidora. E a análise das elasticidades dos cenários com e sem o plano ABC indicaram que as emissões de gás de efeito estufa derivadas do consumo dos setores mais poluentes do Matopiba deve-se mais à demanda final do que ao consumo intermediário. E para as duas situações estudadas, os setores de pecuária, refino de açúcar, energia elétrica e administração pública são setores chaves no Matopiba. E a partir dessas informações, é razoável afirmar que as ações proambientais decorrentes do plano ABC ou outro plano de mitigação que possa vir a ser implementado futuramente serão mais eficientes se forem direcionadas a esses setores específicos.
e a maioria deles é altamente dependente do uso da terra, e seus meios de produção levam os outros setores a emitirem muito mais. E, por fim, ressalta-se que a principal contribuição desse trabalho consiste em fornecer aos formuladores de políticas informações para a tomada de decisão, quanto à maior estratégia do ponto de vista ambiental em relação ao controle de emissões, tanto a nível nacional quanto a região. Ou seja, deve-se continuar a imprimir políticas públicas na agropecuária, já que os outros setores também são assistidos por políticas públicas. E uma vez apresentada a importância do Plano ABC, incentiva-se a possível extensão. Esse possível extensão está sendo estudado agora pelo governo brasileiro e vai ser chamado futuramente de Plano ABC+. Claro que pode haver alguma mudança de nome futuramente. E da sua duração, porque era de 2009 a 2010, de 2009 a 2020, e está sendo estudada a expansão de 2020 a 2030. E ainda e a gente teve um estudo que o Brasil colocou, né, para cumprir suas metas. A gente conseguiu suprir toda essa demanda proposta pelo governo, e por que não a gente pedir mais? Por que a gente não ser mais otimista futuramente? Eu fiz essa análise no meu trabalho é cenário 3, e a gente conseguiu cumprir com nossos objetivos. Então, acredito que caso o Brasil lance uma nova estimativa, a gente vai conseguir cumprir. E sugere-se fomentar políticas de informação, garantindo que o programa tenha maior alcance entre os agricultores ou que sejam viabilizados novos mercados e valorização dos produtos oriundos de atividades, que utilizarem as ações contidas no Plano ABC como técnica produtiva. Por que eu digo isso? Porque o pequeno produtor, principalmente, não consegue ter a capacidade econômica e também de conhecimento desse programa. Então, muitas vezes ele fica fora do escopo da política, né? Mesmo ele visando todo o pequeno, médio, grande produtor, mas por falta de informação, por falta de posse econômica ou de qualquer outro motivo, ele não consegue aderir a esse programa. Então, caso a gente consiga ampliar o escopo, atingindo os diversos produtores, a gente consiga talvez ter respostas mais adequadas do que a gente teve entre os anos de 2009 e 2020. No mais, é isso, pessoal. Desculpa a demora e alguns erros da apresentação. Muito obrigado. Obrigado, então, a Tauan. Eu passo a palavra para Ellen, né, para que debata o seu trabalho. Ellen, fique à vontade. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, só queria fazer um comentário da apresentação passada, que acabei não falando. Parabéns, Fernando, pela sua apresentação. Gostei do teu trabalho. Confesso que eu passei rapidamente agora, enquanto o colega fez as observações dele. A única coisa que me chamou a atenção, que poderia ajudar e contribuir para o debate, é em função de ter se proposto, né, o efeito aleatório, né? Quando eu vejo, assim, me parece que teria que ter dado pullage, tá? Mas isso é a minha percepção. Então, seria, tipo, talvez uma opção de você procurar e ver, né, porque que deu, de fato, efeito aleatório. Eu usei dados em painel na minha dissertação, então achei interessante nesse aspecto. No demais, o trabalho me pareceu bastante coerente, eu acho que é isso que eu posso contribuir nesse momento. Obrigada. Eu também achei que daria um pullage e né, indicou efeito aleatório. Até pensei em estimar o pullage e colocar junto, sabe, para comparar. Mas aí eu coloquei só o aleatório. Mas obrigada, viu? Muito obrigada. Foi uma percepção que eu tive justamente em função dos próprios resultados ali, né? Como tu falaste, né? Quais variáveis e tal, né? Olhei para o político. Mas, enfim. Só um tempo aqui, Eli, só para não esquecer. Esse trabalho seu, Fernanda, é da tese já? Ou é um trabalho que você fez? Ela é doutoranda, ela não fez ainda. Não é isso, né? É isso aí. Tá. É isso aí. Porque agora dá eu vou... para você ampliar, igual você falou. Desculpa, Eli, pode continuar. Imagina. Sobre, então, o trabalho da Tauan, desculpa, eu acabei enviesando aqui o debate, mas é só essa questão que eu queria fazer um comentário do trabalho da Fernanda e parabenizar pela apresentação. Sobre o trabalho do Tauan, ele sabe que eu li o trabalho ontem, né? Então, eu fiz uma leitura rápida, porque não estava disponível, tá? Mas a opção que eu, enfim, pela leitura que eu fiz, eu vou fazer algumas considerações. As minhas considerações são para que você já foi avaliado, né? Então, o teu trabalho aprovou, não tem que a gente discutir em relação a isso. Então, são contribuições. Eu quero que tu pense sobre isso, tá? Não é nada pessoal nem nada, tá? Sobre a minha leitura do teu trabalho, assim como eu fiz para a Fernanda, tá? Na introdução, para mim, está bastante confuso. Sugiro reestruturar algumas coisas, trazer bibliografia nova, né?
A tua última bibliografia da introdução é 2019, a gente está em 2021, tem N publicações sobre isso, tanto a nível nacional como a nível internacional. Sugiro bases internacionais que tu vai encontrar mais questões que, inclusive, vão te ajudar na discussão, tá? Frente ao que tu coloca na introdução, por exemplo, se a gente pegar o livro do professor Abramovay, a Amazônia, o nome dele é um livro meio verdinho, né? A gente sabe que a região da Amazônia Legal está quase dentro, né? Desculpa, o Matopiba está quase que todo dentro da Amazônia Legal, então ele coloca algumas questões. Não estou falando do período de agora, até porque o teu modelo é no período passado, né? Até achei engraçado tu criticar a econometria, né? Sabendo, né? Utilizando insumo produto, mas vamos lá. Entre 2013 e 2019, né, o Brasil respondeu por cerca de 75% da ampliação das áreas protegidas, né? Nesse livro do professor Abramovay, tá? Então, fomentando aí, né, questões relacionadas a isso, então, um cuidado nessa questão quando vai reverberar essa questão. Porém, o próprio livro do professor Abramovay vai colocar a questão que essa ampliação das áreas protegidas, né, não foi fomentada por políticas públicas que garantiam a integridade, né? No período atual, a gente percebe isso com mais clareza, tá? O crescimento da agricultura, então, deixou de ser extensivo, né, entre 1991 e 2017, né, com a produção de oleaginosas, né, a gente subiu cerca de 312% da área plantada, né, e 62%, então, 62% da nossa área plantada, né, e 312% de aumento de produção. Né? Então, aí a gente já percebe uma expansão da produtividade, tá? Então, isso dados do Observatório do Clima dentro do livro do professor Abramovay, tá? Eu acho que ali na introdução ficou bem confuso para mim mesmo, a questão desse trade-off que tu coloca ali, né, enfim, expansão da produção, conservação ambiental. Na própria, a tua apresentação, tu coloca questões de verbos ali, verificar, analisar, como questões a serem respondidas, que na minha opinião são objetivos, né? Então, na introdução, para mim, ficou bem, assim, não ficou claro o que é o teu problema de estudo e quais são os teus objetivos, tá? Tem outras questões por trás disso que vão muito além, que é a questão, por exemplo, de segurança alimentar. Existem trabalhos novos sendo publicados em questões relacionadas, né? Por exemplo, a taxação de emissões, o que vai acontecer com as pessoas que têm menos acesso, enfim. Nesse sentido, eu acho que é uma discussão, vamos dizer assim, interessante, que pode ajudar na tua introdução perante esses novos trabalhos, né? Que enfim, estão surgindo aí nessa questão. Isso na introdução, que eu acho que é uma questão que tu tem que organizar nesse sentido para mim, tá? É a minha observação. Pontos a melhorar na publicação. Eu acho que assim, ó, como eu falei, melhorar tuas referências, né? Então, ler mais artigos atuais, né? Como eu falei na introdução, pelo que eu percebi rapidamente, são de 2019, né? Então, são 2 anos aí de publicações. É um assunto recorrente a nível da literatura mundial. Então, além do Brasil, tem outros países que estudam isso, né? Nossos amigos chineses, eles sempre têm estudo, quando tu acha que tu vai fazer uma coisa nova, tu procura, tem um artigo chinês que já fez. Enfim, na metodologia, para mim, ficou muito confusa a questão da explicação da tabela 2, se não me engano, tá? Que é aquela dos setores chaves. Tu pode ler o professor Guilhoto, que ele tem diversas questões sobre isso, o professor Montoya, o que é um setor-chave. Ali tu fala um pouco de emissões, um pouco de energia, que eu não consegui me lembrar direito se tu usou as emissões ou se tu dá um pouco era energia, tá? É porque tem discussão sobre isso, né? Dessas duas vertentes. Então, não sei se tu usou ali na literatura, enfim, algumas coisas nesse sentido. Eu, né, acho que daria para dar uma reduzida nas sessões, né? Deixar um pouco mais objetivo o trabalho, tá? E buscar melhorar nessa questão. O meu último ponto, né, a destacar aqui, é buscar melhorar nessa questão das discussões. Todos esses resultados, por exemplo, efeito direto, indireto, setores-chave, são básicos do insumo produto, tá? Qual que é a tua contribuição frente a esses resultados, tá? Na minha tese, eu optei, que não acabei ainda, né, um dia eu vou defender ela, eu optei por deixar tudo como anexo, tá? Eu faço um parágrafo do que é um efeito direto dos meus resultados e tu tenta avançar na discussão, que isso é o essencial, na minha opinião, tá? De modo geral, era isso, e acho que eu finalizo por aqui o debate do artigo do colega. E fica à vontade para fazer tuas considerações, claro. Quer dizer, não sei, né? Não coordena a mesa, né? Fala aí, viu, Fernanda? Eu vou dar uns 3 minutos, até 9h35, né? Porque aí nós temos 25 minutos para a última apresentação, tá? Tá bom. Então... Não, Fernanda, muito obrigado. Você está certíssima em tudo isso daí. Primeiro é porque por isso eu perguntei para a Fernanda, que às vezes o trabalho dela é maior e ela teve que reduzir.
O meu era de dissertação, então, por conta do tempo, por conta do doutorado também, eu não fiz essas revisões que você tá solicitando. Por exemplo, eu mesmo tenho um artigo de 2021 tratando basicamente sobre o mesmo tema que eu poderia ter me citado. Então, você está certíssima, isso aí eu vou melhorar o quanto antes, porque também é o meu objetivo tentar mandar para alguma revista isso aqui. Geralmente sempre volta, porque eles não gostam muito do que eu escrevo, mas a gente tenta. Eu só, uma dúvida, o Matopiba, ela não é Amazônia Legal, ela é Cerrado. Cerrado não é Amazônia. Ela é Parte Cerrado, dela né? está dentro. Parte dela está dentro, não é toda. Dentro da Amazônia Legal, se tu olhar... Só se você for pegar Tocantins, um pouquinho de Tocantins, mas ela é Cerrado. Ela é quase, para falar a verdade, ela é quase todo Cerrado e Mata Atlântica e Caatinga. O Cerrado tem um pouco que entra na Amazônia Legal, quando você chega ali no Mato Grosso. Aí você tem que Sim, dividir. eu não me refiro à forma eu digo dentro do Distribuição. Território, Não, não aí de... beleza, porque o Matopiba está dentro do Cerrado, né? Então, o Matopiba, ele não é Amazônia Legal. Quando você fala sobre a tabela 2 ali, eu posso ter explicado mal, né? Porque o professor Guilhoto, e foi o cara que eu usei extensamente também para fazer a pesquisa, ele não trata em si sobre nos seus artigos, quando ele não trata sobre emissões, mas geralmente ele trabalha só com isso no produto mesmo, pegando a sua parte só econômica da parte, não a parte de emissões. Essa parte de emissões de estudo, a gente pega de outros trabalhos que tentaram revolucionar. Então, por isso que às vezes pode ter ficado confuso e eu não soube explicar direito como que é a mesclagem da parte econômica com a parte de emissões. E assim, emissões, para mim, na minha pesquisa, emissões é igual a energia. Então, eu também tenho que diferenciar isso para deixar mais claro para o leitor, né? E o meu diferencial foi mais o estudo da área do que em si a evolução, o desenvolvimento da metodologia. Eu peguei a metodologia que já é consolidada, que a gente consegue explicar, e joguei ela para o Matopiba, porque até o momento não existia estudos de insumo produto para essa região de estudo, né, do Matopiba. Esse foi o meu diferencial. Então, assim, em relação a metodologicamente, eu não consegui trazer uma contribuição tão efetiva. Mas acho que a minha contribuição foi levar o ponto de vista econômico e o estudo, né, de emissões para a região do Matopiba. Não era só isso que ele falou ali da Amazônia, estava me referindo a território, não a forma de bioma, nada nem nessa questão. Ok, então vamos passar então para a próxima apresentação. Então, o próximo trabalho a ser apresentado é intitulado como Valor Biofísico e o Desempenho dos Subsistemas da Matriz Insumo-Produto, que será apresentado então pela Ellie. Ellie, fique à vontade então para fazer a sua apresentação, pode compartilhar. Então, o meu objetivo aqui, então, é passar uma questão inicial. Agradeço a presença de todos, inclusive o professor Talamini, que está aí, que é meu coautor. Queria fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, esse meu artigo, ele é, né, vamos dizer assim, trabalho que vem aí ao longo do meu doutorado, tá? Eu me chamo Ellen Presoto, sou doutorando no programa de pós-graduação em agronegócio da URGS, tá? E atualmente, então, eu estou nessa seara de discussão. Essa questão, por exemplo, que tem inclusive no título, né, o valor biofísico e o desempenho do subsistema da matriz de subproduto, está voltada para vamos dizer assim, a minha tese, né? Então, eu faço uma discussão inicial, né, do que é esse valor biofísico, né? Então, diferente do valor monetário, eu vou lá desde a fisiocracia até o que eu acho, né? Enfim, vou construindo, né, a partir de discussões entre teóricos, né? E sempre voltado, então, para essa lógica, né, das leis da termodinâmica, né? Então, com o pensamento de Odum, o pensamento de Georgescu, né? Que foram aí pessoas que me impactaram, né, ao longo do meu estudo de doutorado e acabaram, então, fazendo com que eu desenvolvesse nessa temática. Também tenho essa questão de crítica, né, economia neoclássica e, vamos dizer assim, modelos convencionais, e eu, inclusive, nesse primeiro artigo, ele é quase que uma crítica baseada nisso. Então, a partir disso, eu desenvolvo primeiro essa análise, onde eu construo um vetor de MLG, e ao contrário do colega que usou isso um produto híbrido, eu uso um insumo produto ecológico, tá?
no meu terceiro artigo. Então, esse é o meu segundo artigo da tese, só queria fazer essas considerações iniciais, porque talvez vocês podem ter ficado com alguma dúvida frente, tipo assim, o que é o valor biofísico, e por estar na minha estrutura de tese, ele está escrito no primeiro artigo, tá? Então, como eu falei, o que é o valor biofísico para mim? Eu coloco ele como pressuposto, né, de a gente incluir, né, uma análise do System Decoupling, que eu chamei nesse primeiro artigo, tratando dessa questão da economia, da natureza e dos serviços, tá? São 3 questões aí que eu trato nesse artigo e que vai ficar um pouco mais clara na sequência, tá? Então, da onde surgiu essa minha ideia, tá? A gente tem uma intensificação do uso da energia, a gente tem discussões sobre eficiência energética, né? Essa intensificação desde a Revolução Industrial. Com isso, as políticas públicas, né, com a crise dos anos 70, começam a ter um olhar, vamos dizer assim, mais delicado para essas questões. Ao contrário do colega, né, eu acho que tem várias discussões aí sobre o que é emissão, né, o que é energia, né, se elas são renováveis ou não, né? Então, tem vários trabalhos que discutem isso. Alguns trabalhos, então, que são a minha área, né, de pesquisa, que se o crescimento econômico, né, parte do pressuposto que ele é ecologicamente insustentável, né? Então, a gente tem um problema grande, né, em função das leis da termodinâmica, né, a entropia, a questão de reversibilidade do processo, né? Por exemplo, essas questões, inclusive, de discussão, né, de demanda final, de como que a gente chegaria nesse valor, se precisa de todo um processo biológico, né, para a gente chegar a essa produção. A ausência, então, de acarretar fenômenos sociais, quando a gente tem ausência de crescimento, né, por exemplo, desemprego, então, toda uma discussão por trás disso, né, se percebe, então, essa relação direta entre políticas públicas, mitigação da degradação ambiental e segurança alimentar, né, além do uso de recursos, nesse sentido aí, né, do uso de recursos no tempo. Então, se a gente tem um X de recursos, né, como que a gente faz com que ele, né, se prolongue no tempo se a gente não tem a criação de matéria e energia, né, a partir das leis da termodinâmica, tá? Se o subsistema econômico, então, se sustenta de matéria e energia, né, de baixa entropia, a partir das leis da termodinâmica, então, a gente vai ter essa transformação dessas energias, né, em calor e trabalho, né? Então, se a energia se dissipa, né, a gente vai ver que tem um processo irreversível. Então, nunca vou conseguir transformar 100%, né, daquela energia inicial. Energia inicial, nesse sentido da termodinâmica, é, por exemplo, o valor, né, energético de eu produzir, por exemplo, 1 quilo de arroz. E quanto que aquele quilo de arroz, né, no final da produção, do processo, né, chegando no consumidor final, quanto que vale, né, aquele quilo de arroz em termos de energia, tá? Para isso, então, eu opto, né, por utilizar o termo energia, que é uma literatura consolidada, né? O Odum faz, né, toda essa questão de contabilidade ambiental, e ela é mais ou menos o que a gente tem, né, de energia necessária para a produção de um bem. A gente pode colocar ela também como sinônimo de memória energética ou de energia incorporada no bem, tá? É uma das formas, então, de se mensurar esses insumos biofísicos no processo produtivo. Ou seja, eu tento aproximar essas questões ambientais, né, os recursos da natureza, é como se tu tentasse colocar um recurso a mais na função de produção, né, que é esse recurso da natureza, que a gente sabe que muitas vezes ele é desprezado ou contabilizado em termos de custo para se captar esse recurso, tá? Nesse sentido, então, a gente tem constatações aí que não são eficientes, né, em captar esse valor biofísico, que é o que eu falo, né? Então, quais são os setores que possuem o melhor desempenho biofísico, né? Então, nesse sentido, eu crio toda essa lógica, como eu falei, no primeiro artigo mais teórico e nesse um pouco mais aplicado. E também a gente tem o objetivo de mensurar o desempenho biofísico, né, na economia nacional a partir das atividades setoriais, tá? Acho que a principal contribuição são a partir desses artigos aqui que eu coloquei, né? Essa é a análise de Sun Lien, aqui eu coloco no sentido de utilizar, então, esses insumos da natureza, do sol, do vento e das chuvas, né? Porque a análise bioenergética permite isso, então, tu use unidades econômicas, unidades da natureza, e tu transforme numa única unidade, né? Que é a energia solar equivalente, tá? Formulando também indicadores, né? Aí a gente colocou questões de indicadores energéticos, por exemplo, essa análise aqui do Shen não tem, e também perante a evolução das externalidades, né? Por compensação, então, eu coloco a perda do solo e as emissões de CO2 no meu trabalho, tá? Com isso, eu acho que vai ser possível, né, identificar quais os setores que precisam melhorar, por exemplo, seus indicadores para chegar, então, à sustentabilidade, tá? Dentro, então, da metodologia, é uma extensa gama de variáveis, tá? Eu acho que
de modo geral, vou tentar resumir aqui algumas questões. Fernando, só te peço, se eu ultrapassar o tempo, me avisa, tá? Que daí eu finalizo mais rapidamente. Construção de indicadores de energia, então, eu parti da lógica do valor biofísico, como falei, né? O processo econômico, então, eu parto da ideia que ele não é fechado, então ele vai interagir com a biosfera, então a economia é parte de um sistema maior, tá? E com isso eu considero a matriz insumo-produto, né? Dentro da economia, cada setor dentro da matriz é um subsistema, tá? Então, os dados econômicos, eu utilizei os dados do IBGE, tá? Da matriz insumo-produto. Os dados ambientais, eu utilizei o Environment Account do WOD, e os demais dados ali são todos referenciados ao longo do trabalho, são N transformidades, enfim, nesse sentido, acho que não vale a pena a gente ficar aqui discutindo. Recursos renováveis da natureza, eu considerei, então, a energia do sol, vento, água, né, sendo que renovável, então, a água verde, né, que é a água da chuva. Recursos não renováveis, então, é considerada aquela energia primária, né, é o carvão, óleo bruto, gás e água azul e cinza. A gente tem aí serviços da natureza e da economia, então aquela energia secundária, né, o diesel, a gasolina, produtos do petróleo, gás e coqueira, energia do uso renovável, né, biodiesel, cerca de 30% eu considerei ela como renovável, né, a eletricidade cerca de 70%, né, e outras energias renováveis, como a lenha, enfim, tá? Os recursos econômicos, então, considerei o valor bruto de produção, que vão se dividir dentro disso, né, em recursos renováveis recursos não renováveis e de serviços, né, que seria o salário, então a mão de obra cerca de 70% é renovável. E a evolução, então, foi considerar as externalidades, né, por meio de compensação a partir, então, da perda de solos e da emissão de CO2 através do AII, a área de absorção de impacto, né, que é essa quantidade de mata nativa necessária para sequestrar as emissões, né, do próprio processo produtivo, tá? Tanto das emissões como da perda de solo. Aqui só um fluxo biofísico que eu trabalhei, então nesse sentido aqui a gente tem os recursos da natureza, né? Então os recursos renováveis, não renováveis que vão entrar nesse setor, além dos recursos da economia, que são os materiais e os serviços, né? Então produzindo isso tudo em energia, a gente vai ter também as questões importadas, né? A gente vai ter o que de saída, né? O valor bruto de produção e os serviços adicionais, tá? Aqui é uma lógica de insumo-produto, essa parte que está mais cinza aqui seria a lógica tradicional, então eu incluo esse vetor de energia por fora do modelo, tá? Então, aqui a gente vai, aqui, todas essas variáveis, aqui a variável energética, então, eu faço essa lógica, né, de utilizar isso como produto junto com a análise energética, né? Então, a análise de hoje, ela está focada, então, na análise energética, e essas variáveis aqui, elas são da lógica energética, por isso elas estão aqui. O meu total de energia, então, vai ser a soma, né? Tanto dessa parte aqui, que é o meu fluxo de energia da natureza, como o meu fluxo de energia da economia. Sendo que aqui, então, eu classifico elas nessas condições. Dentro, então, da minha discussão, eu vou ter indicadores, sendo eles 6, tá? Então, a taxa de eficiência energética, né? Quando a gente tem próximo de 1, é aquela lógica muito próxima do professor Hall, né? De eficiência energética, tá? Então, o sistema vai consumir tanto energia quanto disponibiliza, né, se ele for próximo de 1, né, então vai empatar ali, equipara, né, aquele processo produtivo. A taxa de carga ambiental, então, que ela vai mensurar essa pressão ecológica, né, então, quando a gente tem menor que 2, indica baixos impactos ambientais, quando a gente tem maior que 10, relaciona-se a altos impactos ambientais, tá? Aqui também tem mais 2 indicadores, que são o índice de sustentabilidade energética, né, que indica essa contribuição, né, potencial desse recurso na produção a cada unidade de carga ambiental, a taxa de renovabilidade, então, qual que é a porcentagem de todo aquele vetor, né, naquele subsistema, que no caso é um setor, que é de energia renovável, tá? Ainda tem o índice de insustentabilidade energética, tá? Então, que é como se fosse a inversão do índice de sustentabilidade, então, mensura a insustentabilidade dos sistemas, né, associados, então, a essas produções, né, a forma, né, como houve a classificação entre renovável e não renovável. O índice de investimento energético, considerando as externalidades, então, que são os serviços adicionais, como eu falei, né? Então, vai medir ali, né, o investimento da sociedade para produzir certo bem, né? Essa relação entre contribuição da natureza, né? E também essa relação do fluxo derivado, né, da economia, né? A taxa de investimento energético, tá? Aqui são os resultados, tá? Então, de modo geral, apliquei eles em gráfico, tá? O que a gente tem aqui? A nossa taxa de eficiência energética. Então, o setor 8, ele é basicamente, então,
colocado aí como um setor de refino, né? O setor 1, então, mais uma lógica primária, né? O setor 1 e 2, eles são setores mais voltados, por exemplo, ao agronegócio ou setor primários, né? Tem características, depende do autor, que vai colocar ele como agroexportador e pecuária, né? Enfim, tem várias classificações aí que a gente sabe. Então, nesse sentido, se for maior que 1, né, o saldo positivo da energia investida. Então, eles no final do processo, então, ele consegue desprender, né, uma quantidade tanto quanto ele usa para produzir, tá? De energia. E nesse caso aqui, né, o sentido dele aqui, a gente tem nessa relação, né, uma eficiência energética no setor 8, que é o de refino, né? E aqui, na sequência, então, o primeiro setor, que é conhecido como setor de agricultura, enfim, nesse sentido. O segundo gráfico, né, o índice de investimento energético, né, considerando as externalidades, né? Então, esse índice, colocando as externalidades, né, a gente tem aqui, quanto maior o fluxo considerado atualmente, por exemplo, né, ou derivado da natureza, que é tido como gratuito, né? Então, menor a taxa de investimento energético. Então, a gente tem aqui, em função das externalidades, né, o setor 8 e o setor 1. Então, são os setores que mais capturam gratuitamente, né, valores da natureza. A taxa de carga ambiental, então, né, avalia a pressão, né, causada do ecossistema pelo sistema produtivo, né? Quanto maior a pressão, né, quer dizer que ele tem mais recursos não renováveis. Aqui, então, o setor de transportes, de refino, e vejam que o setor, por exemplo, o primeiro setor está aqui no final, tá? O índice de sustentabilidade energética, daí se inverte, então, o primeiro setor aqui é o setor de agricultura, enfim, né? Quanto maior o seu valor, mais sustentável é o sistema, e tu veja aqui que inverte completamente, né? O setor 8, 24, 23, né? Que são aqui o de refino é o 8, 24, 23 são de transportes, tá? Que ó, eles estão ligados, né? Em função do refino, enfim. A taxa de renovabilidade, então a gente percebe que aqui, de novo, né? São extremos, né? E acaba que essa discussão parte nesse princípio, né? Então, aqui a gente tem a taxa de renovabilidade, então, quanto que esse primeiro setor usa, né, mesmo utilizando as medidas de compensação, né, de solo, e também das emissões, perda de solo. Então, o setor 1 é o setor que tem maior taxa de renovabilidade, cerca de 70%, né? Então, mesmo utilizando essas medidas, ele acaba, então, sendo mais renovável que os demais. O setor 8, 24, 23, né, tem as menores taxas de renovabilidade. O índice, então, de sustentabilidade energética, então, a gente inverte, né, aqui. Então, esses setores 23, 24 e 8, eles são extremamente insustentáveis, né, sendo que aqui o primeiro setor, ele acaba sendo, né, o menos insustentável, desculpa. Então, nesse sentido aqui, eu acabei analisando os extremos, tem vários resultados ainda a serem explorados, tá? De modo geral, então, os setores de transporte, que é o 23 e 24, eles vão acabar dependendo dessa geração de combustível do setor de refino, que é o setor 8, né? Eles são estratégicos para o crescimento, como eu falei, por diversas abordagens, né? Tem uma ampla gama na literatura que discute só essa questão sobre a dependência do processo do crescimento econômico frente à produção de energia, por exemplo, tá? Nesse estudo, então, eles têm um maior investimento energético, né? Porém, eles vão ter os piores indicadores de insustentabilidade, tá? O setor de transporte, né, 23, 24, que é o marítimo e o aéreo, tem indicadores de insustentabilidade significativamente muito maiores que os demais setores e atividades produtivas, tá? O setor 1 é uma exceção, possui destaque tanto no indicador de eficiência energética, aquele indicador de quanto que tu produz, né, e quanto que tu gasta para produzir, e é o menor índice de insustentabilidade, né? Possui atividades mais sustentáveis com maior indicador de renovabilidade, tá? Ainda a gente tem questões relacionadas, né, ao mínimo herói aceitável, né, que é o índice de investimento energético, né, não será, alguns estudos encontram já questões que o mínimo herói aceitável, ele não vai ser, né, necessariamente o herói mais sustentável, tá? Então, vejam como essa discussão, ela é bastante, traz bastante questões, né, interessantes nesse sentido. A relação, então, do crescimento econômico e sustentabilidade, ela deve ser analisada de forma sistêmica, né, sendo que isso, o uso de energia, né, essa dependência do crescimento econômico frente a esses setores menos sustentáveis, né, influenciam o esgotamento dos recursos no uso no tempo. Ou seja, aquela questão dos setores chaves, né, ele é um setor chave para o crescimento, então a gente vai ter que discutir isso.
se ele tem um mínimo herói aceitável, se ele é sustentável, e aí, a partir daí, partir para políticas públicas que, de fato, mudem aquela realidade ou busquem melhorar esses indicadores. Cabe, então, salientar, né, como falei, essa questão do desenvolvimento sustentável, né, eu trago toda uma discussão na tese sobre essa questão das leis da termodinâmica, né, deve, então, ser norte, né, para as questões de política pública, tá? Finalizando esse meu último slide, tá? Os indicadores, então, foram eficientes em apresentar esse desempenho das atividades produtivas, a gente conseguiu atender, né, e o nosso objetivo principal, que era tentar analisar essa participação de cada setor frente ao valor biofísico, né, e essa lógica da eficiência versus competitividade versus sustentabilidade, tá? Para isso, então, entregou-se, né, a matriz insumo-produto e análise energética, e eu acho que dos artigos que eu li, assim, acho que o que se torna essencial, a gente acaba tendo que utilizar duas metodologias, né? Eu sei que todas as metodologias têm fragilidades, né? A gente sabe disso, né? A gente está tentando fazer um recorte a uma realidade, mas a realidade, né, é só a realidade. Então, a gente vai fazendo recortes em relação a isso, tentando mensurar essas questões. E, por isso, essa é a minha primeira apresentação da minha tese, estava até então, agora que eu vi uma luz no fim do túnel, e estou na expectativa aí de receber boas contribuições para o meu trabalho. Agradeço a todos e muito obrigada. Bom, eu que vou comentar, né? Então, primeiro, eu queria dar os parabéns, eu gostei muito do seu trabalho, eu gostei desses indicadores, eu não tinha visto ainda essa metodologia. Inclusive, semana passada, a gente estava comentando em aula de indicadores ou de formas de precificação para emissão de gases, né? E aí, quando eu li o seu trabalho, eu lembrei, poxa, né? Eu acho que daria, né, para ser uma base para isso. E aí, como você disse, né, cada metodologia apresenta sua limitação e a minha intenção aqui jamais é falar sobre a metodologia ou criticar a metodologia, porque a gente sabe qual é a limitação de dados que a gente tem, a limitação da metodologia que a gente usa, né? E a única pergunta, assim, é que vocês usam a MIP de 2010, né? No caso, a MIP de 2015, ela já está disponível, né? Por que vocês utilizaram a de 2010 e não a de 2015? É porque ela ainda não estava disponível? Não, posso responder? Pode responder. O que acontece? Para mim calcular os indicadores de energia, eu preciso que os dados, né? Porque eu considero que cada setor é um subsistema, né? Porque a análise energética, ela parte dessa ideia de sistemas, né? Então, para mim calcular, o que acontece? Esses dados de emissões, ele tem que estar por sistema. Só que além dos dados de emissões, como eu falei, eu uso o valor biofísico. Então, eu preciso questões relacionadas à quantidade de solo utilizada, né? Enfim, para aquela área produzida. Eu preciso de dados que foram utilizados, por exemplo, sol, chuva, né? Que esses dados eu tive que buscar. E também eu preciso das emissões, por exemplo, porque eu uso medidas de compensação por setor, né? Então, qual que é o dado, assim, porque o meu objetivo principal na tese, né? Aqui no artigo, às vezes, como eu falei, pode ser que fique um pouquinho difícil de entender, porque ele está formulado na tese, então tem alguns conceitos que estão em cima e algumas coisas que estão embaixo. Ele é bem o meio da tese. Então, nesse sentido, o que acontece? Eu preciso de um formato de dados como o do WIOD. Eu entrei em contato com a OCDE, eles estão para ter novos dados e tal, só que o formato que tem os dados da OCDE, eu não consigo aplicar análise energética. Hoje, talvez. Então, nesse sentido, é o maior... Eu entendo, né, que poderia ter utilizado, até a gente ficou discutindo. Eu fiquei meses tentando fazer esses dados de 2010 virar, né, 2015, por projeções, e metia a vara e fazia, e tentava projetar eles para frente. Só que não, né, eles não têm, enfim, não deu muito certo, não vamos assumir que é 2010 e vamos seguir nesse sentido aí. Não adiantou. Talvez que se vier os dados, por exemplo, da OCDE, talvez eu consiga melhorar nesse sentido. Ah, legal. Era essa a minha dúvida, assim. E também no sentido de que, no caso, o setor do agronegócio, né, como vocês falaram, era o setor mais sustentável, né? Eu fiquei pensando se teria como fazer uma análise mais desagregada ainda para ver quais são os produtos, né, que seriam aqueles que são mais sustentáveis ou menos sustentáveis dentro desse setor. O que acontece?
a lógica maior, né, em toda a contribuição que eu discuti e tal, é a infusão de fazer macro, né, que não tem esses indicadores macro, né, até eu tive que, na Seara, duas metodologias, né, e nesse sentido a gente acabou, né, construindo o macro. Só que daí surgem outras questões. Por exemplo, o terceiro artigo, né, que é o modelo de um produto ecológico, eu discuto questões relacionadas a essa questão do crescimento, enfim, só que de produtos eu acho que eu não sei se eu consigo desagregar de volta, né, em função do tempo. Não, era uma dúvida, assim, que eu tive, eu fiquei pensando, né, se poderia ou não, né, abrir para ver quais são os... Acredito que até sim, só que em função do tempo, agora que eu agreguei eles, desagregar o serviço mais difícil, né, agregar um pouco mais fácil, desagregar um pouco mais difícil. E daí, nesse sentido aí, realmente, só que tem, por exemplo, a análise energética, ela é comumente aplicada em análise de sistemas produtivos, por exemplo, a produção do arroz, produção da soja, produção do milho, né, sistema produtivo. E eu apliquei ela no macro, né, então essa é a principal contribuição da tese também. Tá bom, então. Bom, eu vou encerrar por aqui, né, são 9h59, então eu encerro, né, infelizmente eu não vou conseguir responder os questionamentos do Atauã, mas no próprio trabalho tem as limitações que foram apontadas e tem as referências que foram utilizadas com relação ao valor, ao sinal, né, da soja e outros questionamentos que ele fez, né? Está lá escrito, é só ler que, enfim, vai responder muitas questões. Eu agradeço, então, a presença de todos, encerro por aqui, então, essa apresentação, parabenizo a todos pelas apresentações dos trabalhos, né? E seria isso, então, pessoal. Um bom dia para todos vocês.